Boa noite. Nós, acadêmicos da UEG, Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Goianésia, do segundo ano do curso de Licenciatura Plena em História, sob orientação da professora Ilvani de Freitas, estamos aqui com a senhora Selene de Abreu Vieira Freitas, para então entrevistá-la sobre o pioneirismo do balé no estado de Goiás. Perante isto, iremos fazer questionários e perguntas a ela. Entre as perguntas, iremos iniciar com a seguinte: em que ano a senhora chegou a Jaraguá e o que a trouxe? Eu cheguei em 1961, casada com um jaraguense ilustre, Dr. Bertino Braun de Freitas. Quais são as dificuldades enfrentadas ao chegar em Jaraguá? Muitas, porque eu vim do Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa, e vim para Jaraguá direto. Eu que não conhecia a cidade do interior, mas você vê que as dificuldades foram imensas, né? Não tinha nem telefone, então foi difícil. Mas o povo é muito hospitaleiro e casado com quem eu casei, foi fácil de enfrentar. Quais os aspectos que uma bailarina precisa ter para se tornar uma profissional? Primeiro que tudo, ela tem que ter disciplina, determinação, que são as coisas fundamentais para ter isso aqui. Se você, a bailarina, tiver talento, mas ela não tiver disciplina e determinação, ela não chega a lugar nenhum. Ela vai bailar bonitinho, melhor que as outras e tal, mas só isso. Para você ter a disciplina é tudo na vida, né? Então isso é fundamental numa bailarina, disciplina e determinação. É mais importante do que o talento. E residindo em Jaraguá, em quanto tempo a senhora abriu a academia de dança? Eu cheguei em 61 e abri logo em 62. Depois, por motivos particulares, eu encerrei e dei um tempo assim, em 66 eu reabri e daí não parei mais. E a senhora lembra quem foi a sua primeira aluna? Eu tive 15 alunas primeiro, né? Agora, como a primeira bailarina dessa turma de 15 alunas foi a Aida Marise Cruz, que hoje ela tem uma academia em Brasília e já dançou em vários países. Ela continua sendo bailarina. Dona Selene, a gente sabe que um professor, independente da área que ele atue, ele acaba vendo, eu costumo dizer que o professor ele vê além da parede. Certo. O professor ele consegue ver se o aluno dele vai conseguir ir à frente ou não, ou se vai parar. Tem uma pergunta aqui para a senhora, se algumas dessas suas alunas, como a senhora acaba realmente de responder essa pergunta, se algumas delas seguiram a profissão ou apenas faziam aulas por inspiração ou incentivo dos pais. Isso aí é muito comum. Você, às vezes, a mãe não fez balé e quer se realizar através da filha. Mas as primeiras alunas não tinham assim não, porque as mães nunca estudaram balé. Mas a gente sabe quais as meninas que que têm futuro. E outras têm muito talento, têm determinação, têm disciplina, mas não têm oportunidade depois. Que o balé lá fora, a aula de balé é muito cara. É um absurdo. Inclusive o governo tem uma frase que é famosa aí no governo que diz: balé é luxo, estuda balé quem pode. E balé não é luxo. Balé é uma disciplina que faz bem para a alma da pessoa, faz bem para o seu interior, para sua... Enfim, para tudo que você vai fazer. Não é só para se exibir num palco, é para a vida dela espiritual também vale, certo? Certo. Dona Selene, dentre este tempo que a senhora já tem de carreira, como já foi citado, pioneira no estado de Goiás, nós sabemos que a senhora já deve ter participado de vários espetáculos. Uma pergunta nossa, uma dúvida. Nós sabemos que a senhora, como profissional, deve ter, sem dúvida, um espetáculo que ficou marcado. Para a senhora, qual o maior espetáculo que a senhora já fez parte? Olha, minhas alunas já se apresentaram com vários
balés de repertório. Balés de repertório são aqueles balés famosos que tem, né? Nós temos o Largo do Cisne, Sílfides, Quebra-Nozes, então vários assim. Mas o que mais me marcou foi a primeira apresentação que eu fiz aqui em Jaraguá. As meninas nunca tinham visto balé, elas gostavam, né? Então, porque não havia fita desse DVD, nós não tínhamos nem televisão para elas verem isso assim, mas elas já tinham conhecimento, ouviam falar, né? Então, eu preparei no fim do ano, como eram filhas de fazendeiros, eram os pais também muito mais simples, eu preparei vários espetáculos e vários números nesse espetáculo. Eu preparei o balé espanhol, que é um balé muito movimentado e a música é bem agitada. Eu preparei um espetáculo de baliza, um espetáculo variado mesmo, né? E no fim eu montei aquilo que eu queria para mim mesmo, né? Foi a Sonata Patética de Beethoven, eu queria fazer para mim. Vou fazer esse balé, é um balé muito simples, porque naquele tempo não é que os pais não tivessem recursos, eles até tinham, não havia, era em Jaraguá, lojas que pudessem fornecer o material para elas trabalharem, nem costureiras que fizessem aquele tipo de fantasia. Então nós fizemos muito singelo. E eu fiz essa daqui, um balé muito sério, muito erudito, então vai ser mais para mim, para eu ficar satisfeita. E os outros vão agradar a todos. E qual foi a minha surpresa? Que o que mais agradou foi exatamente a Sonata Patética, que foi uma surpresa, assim, até hoje eu digo, gente, a sensibilidade do jaraguense me tocou muito. Aí eu falei, olha, não se pode menosprezar o público. Você tem que primeiro conhecer para depois você saber o que é que eles gostam. E eu fui até convencida, achando que eu sabia o que o povo gostava, o que o público ia gostar, e me enganei, né? Então isso marcou profundamente em mim, porque o que eles gostaram foi exatamente o balé mais clássico que tinha lá, foi isso. Então, como nós já sabemos que a dança é uma paixão, né, pertencente à vida da senhora, por quanto tempo a senhora atuou na dança? Eu sempre dancei, eu sempre dançava, eu criava os números, eu fazia, porque eu era coreógrafa e nós, como falei uma vez para vocês, nós tínhamos palco em casa. Nós morávamos em casa, então havia o palco, meus avós já gostavam disso, meus pais gostavam, então eles tinham um palco para nós atuarmos e eu era diretora e coreografava sem saber nada de coreografia. Então eu sempre estive nisso. Aí eu só não atuei profissionalmente, porque naquela época, na época da minha início, não era bem visto o artista em geral. Tanto fazia ser artista de palco como bailarina, ela não era bem vista. Então meus pais, embora meus pais fizessem tudo, eu estudei com as melhores professoras do Brasil daquela época. Então eram as melhores, uma delas ainda está viva, as outras todas já faleceram, mas uma delas ainda está viva, a Tatiana Lescova, que ainda está viva. Então ele fazia tudo isso, me pagava os melhores colégios, fui aluna do Municipal do Rio de Janeiro, mas profissionalmente eu nunca atuei. Só atuava em festa de caridade, em apresentações particulares, de família fechada, era assim, só pelo único motivo porque não era bem visto, não era normal uma filha de família tradicional entrar num palco, né? Hoje em dia não, está muito liberado, hoje em dia está uma beleza, mas naquela época não, era muito restrito. E na realização dos seus espetáculos, os temas são inspirados em quê? Olha, nós fazemos muito variado, de acordo com o nosso potencial de artista. Então, eu falava para as minhas professoras lá no Rio, quando eu voltava, eu sempre tinha que fazer uma reciclagem, né? Sempre que eu voltava ao Rio, eu estava estudando. Então eu falava, eu tenho um lema, Madame Verchemina. Primeiro as minhas alunas bailam, depois elas aprendem. Aí eu disse, como é que você faz isso? Que não dá para uma professora
do nível da minha professora, pensar que eu ia fazer assim, né? Porque se eu for esperar que elas tenham, que elas consigam o nível de dança, elas não vão dançar nunca, porque chega uma época que elas vão embora. Então elas vão dançar com o que elas conseguirem. Aí depois elas aprendem a dançar. Mais para frente. O balé, ele traz N coisas boas para as pessoas que têm oportunidade de conhecer. Na opinião da senhora, o que a sua companhia trouxe em benefício para Jaraguá? Olha, é porque nós aqui, nós damos a aula, como são crianças com pouca chance de estudar, por exemplo, de estudar para ser modelo, de estudar para fazer coisas dentro da sociedade, então nós fazemos tudo ali dentro, sabe? Porque nós visamos a criança em si. Primeira importância é a pessoa como gente. Mais que bailarina, mais que artista de teatro, de palco, ela é gente. E para ser gente, você tem que respeitar o seu semelhante. Então, nosso ponto forte aqui é fazer com que a criança se respeite e respeite o seu semelhante. Por isso é que nós damos essa parte, nós damos em geral tudo. Nós ensinamos a desfilar, nós ensinamos como se comportar, como se vestir, como estar com os outros, como se comportar em festinha infantil, para não avançar nisso aqui. Porque antes de formar bailarina, ela tem que saber que ela é maior como gente e não como bailarina. Agora fala um pouquinho pra gente, o que significa a dança pra senhora? A dança é muita coisa para mim. Eu acho que a dança é minha segunda paixão. Primeiro meu marido, meus filhos, minha família, né? E depois vem a dança. Porque através da dança você se comunica com o universo. Você sai de você e fica no lugar que você quer. A dança te traz tudo isso, a dança te faz criar personagens, a dança te faz criar situações variadas, a dança te faz, enfim, a dança te realiza. Há algum incentivo político ou educacional voltada para o balé? Não há não. É como eu falei para você, que as autoridades dizem que balé é luxo, estuda balé quem pode. Agora, nós damos um incentivo assim, sabe? Nós damos bolsa de estudo, mas a nossa bolsa de estudo é o seguinte, nós damos, mas para que a criança não se sinta inferior, dizer, não, eu não pago, nós só exigimos uma coisa dos pais, você não pode falar para a menina que ela não paga. Então é só isso. Aí a criança fica igual às outras, né? Ela fica, eu pago a mesma coisa que os outros, eu tenho o mesmo direito e tudo. Mas isso é por nossa conta. São as professoras que aceitam dar aula para essas meninas sem que elas paguem. Então nós incentivo nunca tivemos. Dona Selene, que mensagem a senhora deixa para gerações que vão surgir ainda? Aquelas tanto que vão fazer parte do balé, quanto as outras gerações que não vão ter tanto acesso ao balé. O que a senhora acha? Que mensagem a senhora deixaria para essas futuras gerações? Olha, como visando bem essa parte do balé, é que a menina tenha confiança em si, tenha disciplina e determinação no que vai fazer, ela saiba escolher e tenha determinação e disciplina. Autodisciplina. Aí você vence qualquer problema, se você estiver aqui. E não ter medo de falar, de pedir, de dizer, porque as crianças aqui, principalmente aqui em Goiás, que eu sinto, elas têm medo de dizer o que elas sentem. E isso não pode, elas têm que dizer. Ou então, quando elas dizem brigando. Então, não, você tem que dizer, você vai reivindicar os seus direitos num diálogo. Então, mas isso tudo que você precisa ter disciplina e determinação e saber confiar em si mesmo, né? Agora, evidente que confiar em si mesmo, você tem que primeiro confiar nos pais. Os
pais que criam aquela criança. Aí ela vai ser. Bem, dentro deste questionário, as perguntas que efetuamos à senhora, ficou algum quesito que nós não perguntamos à senhora, mas que a senhora tem vontade de dizer, ou comentar ou mencionar? Não, eu acho que vocês tiveram as perguntas bem, eu acho que deu bem para entender, eu não sei se deu para entender o que eu quis dizer para vocês, né? Porque eu sou professora de balé e sou professora de letras também, mas eu não sei fazer essas entrevistas, para mim me dá um pouco de eu fico encabulada com elas. Bem, então, diante disto, nossa equipe, né, formada por Aline Nunes, Ana Caroline, Joab Santos e Paulo Bernardes, agradecemos a colaboração da senhora Selene de Abreu Vieira Freitas por esse bate-papo gostoso, no qual ela nos informou um pouco da sua vida e também uma informação muito importante que ela passou, que é o pioneirismo do balé no estado de Goiás. Diante disso, agradecemos a presença dela e pelo acolhimento que ela ofereceu em sua casa e tenha uma boa noite. Muito obrigado. Eu é que agradeço a gentileza de vocês, a delicadeza. Eu fico muito sensibilizada com isso, achando que eu não mereço tanto, mas vocês acham, uns universitários, se lembrando de mim, né? E assim como no balé, que é muito importante para mim, saber que vocês também apreciam a arte, eu é que agradeço. Nós até percebemos, dona Celina, a senhora todavia era muito